E se o propósito de um negócio não fosse só o lucro? E se fosse governar? Pois é, nesta análise a gente vai explorar uma estrutura de empreendedorismo que enxerga as empresas de um jeito bem diferente. Não como máquinas e dinheiro, mas sim como embaixadas de um novo tipo de ordem. A filosofia central já começa nos desafiando, né? A gente não está falando de um curso de negócios comum. A ideia aqui é uma transmissão de substância. A proposta é que, antes de qualquer plano ou estratégia, o empreendedor precisa receber algo fundamental que vai manifestar esse tal governo do pai através da sua própria empresa. Para entender essa nova economia, primeiro, a gente precisa reconhecer que existe um conflito. De acordo com essa visão, existem dois sistemas operando ao mesmo tempo no mundo dos negócios. E todo empreendedor acaba escolhendo, querendo ou não, em qual deles vai atuar. De um lado, tem um sistema que a fonte chama de Babilônia. É aquela correria do dia a dia para sobreviver, o medo da falta, a identidade de ser só um empregado. Do outro lado, a economia do reino. Aqui, a mentalidade é de herdeiro, que não fica lutando por recursos, mas administra uma abundância que já é sua por direito, agindo como um verdadeiro governador. E o ponto de partida para essa virada de chave é uma mudança de mente, que a fonte chama de metanoia. É basicamente abandonar o que é descrito como orfandade financeira. Sabe, aquela mentalidade de ficar pedindo, quase mendigando pela provisão para assumir a postura de um administrador, de um governador que gerencia uma herança imensa. E essa mudança de órfão para herdeiro não é um simples ajuste, não. É uma troca total de identidade. É preciso deixar para trás uma forma de se enxergar para abraçar outra. E isso transforma completamente o jeito de operar no mercado. A diferença aqui é crucial. A mentalidade de órfão funciona com base no medo, está sempre focada na sobrevivência, no que pode faltar. Agora, a mentalidade de herdeiro, essa opera por propósito. O foco é em como administrar a herança que já existe para cumprir um objetivo muito maior. E claro, essa mudança de identidade tem um impacto direto no nosso papel no mercado. A transição é de ser um escravo, sabe, preso num sistema, trabalhando só para sobreviver, para se tornar um governador, alguém que exerce domínio e autoridade sobre a sua área de atuação designada. O ponto central dessa nova identidade é uma palavra grega, huios. E olha, isso não significa apenas filho, a coisa é mais profunda. Quer dizer especificamente um filho maduro. Pensa num herdeiro que atingiu a maioridade e agora, por lei, está qualificado para administrar todos os bens do pai. A autoridade, percebe? Ela vem da maturidade. Ok. Então, uma vez que essa identidade de herdeiro está estabelecida, de onde vem o plano de negócios? Se a ideia não vem da imaginação humana, de onde ela surge? A resposta está nesse conceito de arché. A ideia é que o projeto de um negócio não é criado do zero, mas sim recebido. É como se um arquiteto não desenhasse a planta, mas tivesse acesso a um projeto original, eterno, que já existe, e a sua única tarefa é construir aquilo fielmente na realidade. Esse slide aqui mostra essa diferença de um jeito muito forte. A imaginação humana, sozinha, pode criar torres de Babel, sabe? Projetos que parecem grandiosos, mas que não têm um alicerce divino e acabam desmoronando. Já a contemplação divina, por outro lado, ela baixa um projeto que não é só um negócio, mas uma verdadeira embaixada de uma cultura superior, trazendo os valores e a ordem dessa cultura para o mercado. E para ter acesso a esse projeto, a fonte descreve um protocolo bem claro, em 3 passos. Não é sorte, não é adivinhação, é um processo intencional. Primeiro, entrar no tal conselho para receber a direção. Segundo, contemplar o projeto como se ele já estivesse pronto. E terceiro, executar com fidelidade total, sem tirar nem pôr. Todo esse processo se baseia na história de Moisés. Ele foi instruído a não inventar o tabernáculo, mas a construir uma réplica exata, perfeita, de um padrão celestial que foi mostrado a ele. A chave de tudo era a fidelidade ao projeto original. Certo? Então, com a identidade de herdeiro e o projeto divino em mãos, como é esse negócio na prática? O que faz ele ser diferente de uma empresa qualquer? O negócio em si ganha um novo nome. Ele se torna uma eclésia. E é importante entender que, aqui, esse termo não tem a ver com uma instituição religiosa, mas sim com uma casa de governo no meio do mercado. A função principal não é o lucro, é legislar, estabelecer uma nova ordem na sua área de influência. A função dessa empresa embaixada tem várias facetas. É sobre importar uma cultura de paz e justiça para o ambiente de trabalho, é sobre resolver problemas realmente complexos da humanidade e um ponto fundamental é sobre substituir o ruído religioso por resultados que a gente pode ver e tocar.
A excelência do produto ou do serviço se torna um maior testemunho. Isso muda completamente o propósito de uma empresa existir. O objetivo deixa de ser sobreviver no mercado e passa a ser agregar valor e governar. É uma mudança de paradigma total. Bom, e isso nos leva à pergunta final. Qual é o objetivo de tudo isso, afinal? Se o sucesso não é medido em lucro trimestral, qual é a verdadeira métrica para um negócio que governa? O foco muda do ganho pessoal e imediato para o impacto que atravessa gerações. O objetivo não é o que se acumula em vida, mas sim construir um legado, estruturas que continuem operando e governando muito depois que o fundador já não estiver mais por aqui. O sucesso, portanto, é medido pela lente do legado, da paternidade espiritual. O verdadeiro triunfo não está no que se constrói, mas em quem se deixa para trás. Filhos maduros capacitados para continuar o governo. A medida do sucesso é a continuidade. No fim, tudo isso se resume a uma pergunta bem provocadora para cada um de nós responder sobre o próprio trabalho. Ele é só uma transação para sobreviver ou é a construção de um território para governar? A resposta define em qual economia a gente está realmente operando.